contribuir para a democratização do acesso à justiça através de uma comunicação direta, transparente e de fácil assimilação pelos sistemas tecnológicos, sem prejuízos jurídicos ou sociais, é a proposta do Círculo de Diálogos, implementado pela vice-presidência do TJRM, com a parceria firmada entre o TJ, através de sua vice-presidência com a OAB-RN e os veículos de comunicação deste Estado. O Círculo de Diálogos está em sua 7ª edição e, para abrilhantar esta edição, teremos, nessa manhã, a participação especial do Dr. Eric Wilson Pereira e do Dr. Fábio Ataíde, que em breve serão devidamente apresentados aos senhores e senhoras. Este evento terá formato híbrido e seguirá todas as normas de segurança sanitária nos impostas pelos órgãos de saúde em decorrência da pandemia que ainda estamos atravessando. Hoje formam a nossa mesa presencial doutora Bárbara Paloma Vasconcelos, presidente da OAB Subseção Mossoró, desembargadora Maria Zeneide Bezerra, vice-presidente do TJRM, Dr. Érico Wilson Pereira e Dr. Fábio Ataíde, que são os palestrantes dessa manhã. Passo agora a palavra para a doutora Bárbara Paloma. Quero aqui, em nome da desembargadora Zeneide, saudar aqui a todos os nossos colegas palestrantes, doutor Érico Pereira e doutor Fábio, para dizer que é uma grande alegria, uma grande satisfação recebê-los aqui na nossa casa. Doutor Marcel ali, nosso colega de luta, né? Doutor Marcel também. A todos os que nos assistem, né, pelo meio virtual, e dizer que, mais uma vez, a gente se sente muito honrado em receber, representando o Poder Judiciário nessa casa, realizando esse diálogo institucional tão importante, essa aproximação entre as instituições, para nós democratizarmos o nosso debate, democratizarmos a justiça e garantir conhecimento também e acesso de forma facilitada a todos nós que fazemos a justiça e o Poder Judiciário, cada um dentro das suas atribuições e dentro das suas funções. E, para a gente não demorar muito, já que é um trabalho um pouco mais hoje informal, né, quero passar aqui a palavra para a desembargadora Zeneide. Bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo. Acho que hoje é mais um dia de grande alegria para todos nós. Nós estamos aí com esse webinário em face do Círculo de Diálogos. Um agradecimento inicial ao doutor Aldo Medeiros, o presidente da seccional RN, também Marcos Aurélio, doutor Marcos Aurélio, que é o coordenador dessa área na OAB, e a nossa presidente da seccional Mossoró, doutora Bárbara Paloma Vasconcelos. Na verdade, o que temos tido e o que temos feito e o que temos verificado com bastante alegria é que esse círculo de diálogos, que foi criado não por mim, viu, doutor Eric, mas por uma equipe da vice-presidência, tipo Fran, tipo Anto e outros, doutor Fábio, era exatamente fazer isso que a gente faz ao longo de tantos anos, que é aproximar o judiciário e, principalmente, de uma classe fantástica que é o advogado. Acho que nenhuma democracia, nenhum caráter iminente que a gente possa dizer melhor do que uma aproximação com o advogado. É uma coisa fantástica ser advogado. Fui, né? Desde que entrei na faculdade, aprendendo com a doutora Clotilde e doutora Tânia Marim. Após, ainda advoguei bastante. E eu acho que o advogado, eu sinto, quando os advogados vão falar comigo, não só agora, mas anteriormente, eu sinto a ansiedade deles em dizer um retorno ao seu cliente de modo célere. Então, eu tenho uma paixão pela advocacia, porque é dela que eu me casei com Heriberto Scholastic Bezerra, que ama. Passou vários anos, 15 anos no Conselho Federal, outros tantos anos no Conselho Estadual, e através dele, e doutor Marcos Araújo, nosso querido amigo, eu cumprimento a todos os advogados, os estudantes e todos aqueles que fazem a democracia realmente real, ali, naquele momento, in loco.
Então, dizendo isso, nós temos esse círculo de diálogos que foi exatamente essa aproximação que nós procuramos, né? E tivemos a receptividade, aquele sorriso largo e light assim, do nosso presidente, e nós trouxemos esse assunto, esse instituto tão preciso que a gente abra as ideias, né, de todos nós que trabalhamos nesse aspecto. Então, estamos aí hoje com o doutor Éric Pereira, meu professor de Direito Constitucional, fantástico professor. Amo, eu vou dizer a Patrícia, mas um amor assim fraternal, um amor de um homem que realmente vive a Constituição Federal. E é esse homem mesmo que a gente precisa, aquele que está posto lá nos primeiros artigos da Constituição Federal. Ser gente. Eu acho que nós somos doutores, mestres, especialistas, mas será que somos gente? Será que a gente entende, compreende a ansiedade dos outros? E é isso que o advogado faz, e é isso que esses dois baitas caras estão aqui em Mossoró, graças a Deus. Ontem estivemos assim numa live em Pau dos Cerros, e para expandir, para incutir na nossa mente melhores reflexões desse Instituto do IRDR. Então, o nosso professor, doutor Éric Pereira, é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é membro da Academia de Letras Jurídicas do Estado, é mestre e doutor em Direito Constitucional pela PUC São Paulo. E, além disso, é gente. A outro, nosso querido juiz, doutor Fábio Ataíde, é juiz auxiliar da vice-presidência, e olhe, todos que nos ouvem, é aquele homem que eu digo sempre que ele está assim no limbo, assim, uma coisa assim maravilhosa, quando a gente fala qualquer assunto com ele com esses olhões verdes que ele tem, ele fica dando uma resposta assim fantástica. Eu tenho uma profunda admiração por doutor Fábio Ataíde, que desde o tempo da corregedoria, que trabalha conosco e nos dá muita luz. Então, ele é professor do Departamento de Propedêutica e Processo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutorando pela Universidade Federal do Paraná, na linha da pesquisa de Direito, Poder e Controle. E também é gente. É isso que eu digo, não só esses títulos de doutores, mestres, especialistas, mas que compreende a ansiedade daqueles, principalmente os mais humildes, que precisam de nós. E um obrigado, então, inicialmente, a todos que conosco comungam dessa vontade de chegar perto, dessa vontade de que a gente possa realmente dizer de uma cidadania real, in loco. Então, muito obrigada. Que nossa Santa Luzia está nos mandando fluidos positivos para que a gente possa incutir na mente de cada um que está nessa sala muitos ensinamentos, orientações e reflexões, principalmente a respeito de um tema tão salutar. Obrigada a todos. Vou passar aqui para o doutor Fábio, que vai dar início aos trabalhos. Bom dia a todos. Bom dia para quem tem bom dia. Era essa saudação que eu recebi do doutor Vicente Venâncio, presidente da ordem daqui. Sempre que ele chegava, quando eu fui juiz em Mossoró, sempre que ele chegava lá no meu gabinete, ele olhava para mim e disse: bom dia para quem tem bom dia. Eu não me esqueci. Toda vez que eu dou um bom dia, eu me lembro de doutor Venâncio. Quero homenagear todos os presentes. Estou vendo aqui o doutor Tibério, Marcel, doutor Érico, com satisfação, as embaixadoras Zeneide, presente, doutora Bárbara. É uma grande satisfação, representante dessa, vamos dizer, nova fase dos advogados da OAB do Rio Grande do Norte, a renovação. Eu acho que a OAB, como eu vinha falando com o professor Érico, né, a OAB de Mossoró é muito ativa, é muito proativa, né? É uma marca. Meus cumprimentos a todos, a plateia, André, Ribamar, Fran, aos organizadores do evento.
né, parabenizar a todos pelo esse encontro. Eu acho que nós não temos registros de encontros organizados assim, que é tão importante. Quando a desembargadora, já no início do ano da gestão dela, né, resolveu fazer um encontro, um ciclo de diálogos, precisa dialogar com quem? Com os advogados. Não dá. A justiça mudou, já mudou, hoje já foi com a corda, nós ainda estamos discutindo modelos de gestão e modelos ultrapassados. E esses, tanto os juízes de um lado como os advogados de outros, estão, às vezes, sem entender para onde a coisa está indo, porque simplesmente não dialogam, né? E as reclamações são constantes de ambos os lados, né? A reclamação dos advogados em relação aos juízes e os juízes em relação aos advogados é um rio caudaloso. Eu fico muito satisfeito de estar aqui em Mossoró, fui juiz muito tempo, e sempre eu digo que me tornei juiz em Mossoró, é um laboratório para qualquer magistrado, ninguém passa por Mossoró sem experienciar uma relação muito rica com a OAB, com os conflitos, com o drama da família, né? Então, eu não me esqueço das experiências que tive aqui e carrego até hoje. Eu me lembro de um caso, e já estou fugindo até do assunto, mas quando a senhora falou, doutora Bárbara, eu me lembrei, né? Que experiência incrível. Era uma situação na vara de família em que o pai tinha recebido o FGTS e obter parte daquele FGTS para abater a dívida, alguma coisa assim. E eu tinha negado. Eu tinha negado porque não tinha direito e me invoquei a jurisprudência dos tribunais superiores. E tive uma grande lição dessa mulher analfabeta. Quando a desembargadora falou, se aproximar do povo, né, se aproximar dessa pessoa, essa mulher analfabeta, recebeu do advogado dela que o juiz tinha negado o direito dela, do filho dela. E eu estava com muita fome nesse dia, com muita fome. Na hora final da hora do almoço, não é uma hora boa para se procurar o juiz. Mas ela procurou o juiz, né? E a primeira reação que eu tive era de não atendê-la. Mas, enfim, sei que ela entrou meio sem nem ser permitida, ela avançou assim. E ela trazia lixo com ela. E pegou o lixo que estava, né? E jogou assim na minha mesa. Comida velha, estragada. Que mulher incrível. E eu fiquei sem entender. Eu estava com fome, ela também, o filho dela também. Ela disse, isso aqui é que o meu filho está comendo hoje. Que lição eu tive. Meu filho, me desculpa, eu me emociono porque foi muito forte para mim essa cena. Está no lixão. Eu encontrei ele comendo isso. E o pai dele recebe dinheiro e o senhor nega? Que lição. E aí, pronto, o direito foi embora. Não existe mais direito, né, nesse momento. Existe outra coisa, né? Existe outra coisa. E eu já não tem mais hora de almoço, não tem mais nada. Chamei o pai dele, pedi para o oficial de justiça, e naquele momento trazer o pai dele. Foi buscar o pai dele. Quando o pai dele chegou, eu repeti o mesmo gesto que ela fez comigo. Eu peguei aquele resto de comida e joguei na mesa. Pá. E ele ficou sem saber o que ele disse. Isso é o que seu filho vai almoçar hoje. E aí, o pai dele não resistiu. Pagou. Ninguém resiste. Né? Diante da fome, do lixo. E a gente está vivendo uma séria. Né? As pessoas estão passando fome. As pessoas precisam do judiciário.
e às vezes o que o judiciário tem a oferecer são portas fechadas, né? Formalidade ou o ritual do direito. Então, humanizar o judiciário é fundamental. E é por isso que nós estamos aqui. Então, humanizar como? Né? Como resolver? Como ter uma justiça mais justa? Nós precisamos qualificar as decisões, criar regras que impliquem mais segurança, mais previsibilidade, é o desafio, e um novo sistema de gestão. É preciso um novo sistema de gestão dos conflitos, ou das questões jurídicas. Esse microsistema de gestão das questões jurídicas, né, nós temos implantado desde o Código de Processo Civil, mas é um sistema que vale tanto para o processo civil como para o processo penal. Esse novo sistema de gestão, né, de conflitos, de gestão de massa, esse microsistema de gestão, é o incidente de resolução de demanda repetitiva. Então, o incidente de resolução de demanda repetitiva, né, ele vai estipular teses, abstrativizar o julgamento de teses jurídicas que são conflituosas, são divergentes e que se repetem em inúmeros processos. Então, como você, veja, no modelo atual, cada questão controvertida, cada divergência, ela é decidida individualmente e até que se pacifique no Tribunal Superior, isso leva anos e, às vezes, décadas. O judiciário não consegue dar vazão à quantidade de questões jurídicas controvertidas que existem. Só temas, né, dos dois tribunais superiores, nós temos quantos temas? Eu nem sei dizer, mas já passa de milhares, mais de 1000 temas, que são questões controvertidas que estão em discussão nos tribunais superiores. Mas aqui embaixo, nos estados, quais são as questões controvertidas e quantas questões controvertidas ainda não chegaram nos tribunais superiores? Nós podemos esperar e quantas questões jurídicas controvertidas estão no primeiro grau, sendo amadurecidas para subirem aos tribunais e daí se transformarem ainda em outras questões controvertidas de segundo grau, para depois se uniformizarem. Isso demora. Em sociedade de massa, os conflitos são de massa. E as soluções também devem repercutir do mesmo modo. Soluções que sejam atentas a essa problemática. Então, a forma de gestão dos conflitos de massa são as teses jurídicas. Estabelecer a abstrativização dos conflitos. Você pega um conflito e abstrativiza para os outros conflitos semelhantes, iguais ou semelhantes. Como fazer isso no segundo grau? Bom, exatamente esse é o que, justamente por isso que nós estamos aqui. É possível você abstrativizar questões jurídicas controvertidas que só tem no primeiro grau, abstrativizar para todas as questões, todos os processos semelhantes. Isso se faz por meio de um incidente simples. É um incidente simples, um incidente de resolução de demanda repetitiva. É um método de gestão de massa de conflito para questões controvertidas e que se repetem em inúmeros processos. E uma vez decidido esse incidente, a questão problemática de todos os processos fica superada. E esse incidente pode ser decidido nos tribunais de justiça ou nos tribunais regionais. Então, não precisa esperar que o Supremo ou o STJ, né, usando a metodologia dos repetitivos, estipule uma tese jurídica controvertida. É possível que qualquer advogado, qualquer parte, qualquer juiz, qualquer promotor, qualquer defensor, faça uma simples petição ao presidente do tribunal e diga: presidente, admita o meu incidente nessa questão jurídica que se repete e que é controvertida.
Veja, lá em Natal, os juízes da Fazenda possuem várias ações de execução e eles estão divergindo em inúmeros processos, tanto do município como processos do Estado, divergindo com relação ao método de cálculo. Qual é o método de cálculo? Alguns juízes entendem uma, outros entendem de outra forma, alguns têm recursos, os recursos também estão divergindo. Por que não instaurar um incidente para definir somente aquela questão que é apenas jurídica, não precisa de audiência, não precisa de nada, para que se decida aquilo? Quem julga esse incidente é um órgão colegiado do tribunal, definido pelo seu regimento, como se instaura o incidente por meio de uma simples petição, uma pessoa legitimada, uma parte, um advogado, promotor, Ministério Público, e aí se estabelece uma tese. Uma tese é o resumo da controvérsia, a solução da controvérsia. Estipulada a tese, essa tese é abstrativizada para todos os casos em que há aquela controvérsia. Veja, mesmo que não exista recurso, não precisa se esperar o recurso chegar no tribunal para que se estabeleça um incidente desse. Eu posso ter a controvérsia no primeiro grau, vários processos com decisões conflitantes, divergentes. E mesmo que não exista ainda, é importante que veja, observe que isso aqui, né, tem um caráter, qual é o objetivo? Tem um caráter preventivo, você antecipa a jurisdição. Tem um caráter preventivo e é típico de gestão de massa e de metodologia de processos coletivos. Pode passar? O julgamento, embora seja em um processo concreto, esse processo concreto ele não será julgado. Então, quando se faz o incidente ele não leva o processo para o segundo grau. O processo permanece lá. O incidente leva só a questão controvertida para o segundo grau. O processo permanece no lugar onde está. O advogado, a parte, quem quer que seja, ou o próprio juiz, leva por petição a matéria para o colegiado, para o presidente, o tribunal lá, quando chega no tribunal, o presidente leva para a admissão. Na admissão, por exemplo, olha lá, é uma questão controvertida, eu tenho multiplicidade? Tenho. Então, eu vou admitir o incidente. Então, não se leva para julgamento o processo, se leva para julgamento a questão jurídica dentro do processo. Eu posso até ter ações diferentes. Eu posso ter uma ação que discuta locação, outra que discuta um contrato, mas naquelas ações tem uma discussão jurídica que se repete, a mesma questão jurídica em vários, e até processos diferentes, mas a mesma questão se repetindo. Qualquer tribunal, né? Então, a inovação é que o Tribunal de Justiça pode estabelecer essa técnica de replicação de questões, decisão de questões jurídicas. Então, ele toma uma decisão, fixa a tese e se replica para todos os outros processos, formando um precedente. E aí há uma discussão técnica, não vou entrar nisso, se isso seria mesmo um precedente ou não, não importa, né? O importante é que se fixe, o Tribunal de Justiça ele pode fixar uma tese. Nós temos 9 incidentes desse tipo no Rio Grande do Norte. Muito pouco, porque imagine quantas questões jurídicas controvertidas nós temos aqui no Estado. Nós devemos ter milhares de questões jurídicas controvertidas, né? Nós temos milhares de casos que estão em divergência no primeiro grau e outros milhares que estão em divergência no segundo grau. O requisito é muito simples, então, a admissão do incidente desse é repetição de processos, faz uma petição ao presidente demonstrando que há repetição de processos, a controvérsia, a questão é jurídica e está controvertida, e, evidentemente, existe um risco de isonomia à segurança jurídica. Quer dizer, eu posso ter uma questão jurídica, posso ter vários processos, mas se a questão é decidida de forma igual por todos os juízes, eu não tenho um risco à isonomia. Né? Eu tenho que provar ou demonstrar que as decisões são conflitantes e isso gera
um risco de a isonomia, a segurança jurídica. Veja, nós temos já um incidente instaurado pelo próprio Centro de Inteligência da Corregedoria. A Corregedoria tem um centro de inteligência e identificou uma questão controvertida e recebeu uma provocação de um juiz, e o juiz, né, encaminhou, disse, está acontecendo isso, eu estou decidindo de um jeito, mas o meu vizinho está decidindo daquele outro jeito. E isso em processos que vão gerar 12 mil ações. Imagina aí, eu tenho 12 mil ações, 2 juízes decidindo de um jeito, coloca lá os relatores, os desembargadores que vão decidir de outro jeito. Imagine se quando é que vai terminar a discussão disso. Eu vou precisar esperar que haja decisão, que chegue um recurso. Não. Então, o Centro de Informação, Centro de Inteligência, veja, já antecipa a instauração do incidente de resolução para que aquela questão seja decidida. E para facilitar, a simplicidade do Instituto é tão grande que não precisa que essa divergência esteja no segundo grau. Então, o relator, o desembargador, ele pode instaurar o incidente se existir algum recurso no segundo grau. Tudo bem. Desde que esse recurso ainda esteja pendente de julgamento. Se o recurso já foi julgado, não cabe mais instauração do incidente desse tipo no segundo grau, no Tribunal de Justiça. Se não existe recurso, não importa, o incidente pode ser instaurado no primeiro grau, né, como eu disse. Então, é a simplicidade e a flexibilidade, que é uma característica da demanda de gestão em massa. Veja, só para dar um exemplo dessa característica da flexibilidade, do princípio da cooperação aplicada aos conflitos de massa. Nós temos uma demanda lá em Natal, que é a demanda do Parque dos Coqueiros. Então, um conjunto habitacional do Parque dos Coqueiros. Existem muitas ações relacionadas ao conjunto habitacional e os moradores entraram com as ações. Alguns juízes entenderam que a matéria, por conta da seguradora, da Caixa Econômica, que a matéria era da Justiça Federal. Outros juízes permaneceram, então, na Justiça Estadual. Então, nós temos ações, a grande maioria, na Justiça Federal e nós temos ações na Justiça Estadual. Imagina como é que a gente vai uniformizar as questões controvertidas do Parque dos Coqueiros. Eu vou ter juízes federais decidindo de um jeito, juízes estaduais de outro, Tribunal Regional Federal decidindo de um jeito, Tribunal de Justiça Estadual decidindo de outro. O que é que foi feito? Ora, foi feito lá um termo de cooperação entre Tribunal Regional Federal e Tribunal de Justiça, e a ação foi na semana passada, e por meio dessa cooperação dos dois tribunais, todas as partes foram chamadas, convocadas para um acordo. Os processos não saíram dos gabinetes dos juízes federais e estaduais. Cada tribunal designou juízes específicos para presidir as audiências de acordo. Essas audiências de acordo não aconteceram no fórum, mas aconteceu numa escola privada contratada pelos advogados. Os advogados alugaram um grande espaço durante uma semana, uma escola, chamaram as pessoas no próprio bairro, foram até esse local, e quando chegaram lá, tinha lá conciliadores da Justiça Estadual e da Justiça Federal, com juízes federais e juízes estaduais. Você imagina isso 10 anos atrás? Não teria essa possibilidade. A pessoa quer saber quem é juiz federal, quem é juiz estadual, não quer saber, a pessoa quer resolver o problema. E a gente chegava lá, tinha um procurador da Caixa e fazia a oferta. Quer receber ou não quer receber o dinheiro? O que a Caixa fez? A Caixa fez o acordo médio. Ela viu, alguns estavam pedindo mais, outros estavam pedindo menos, ela pegou a média e ofertou a parte. Recebe em quanto tempo? 15 dias. Quantas ações foram extintas ou acordadas com uma simples cooperação, só com cooperação de Justiça Federal e Justiça Estadual. Os conciliadores, os juízes,
não movimentou um processo. Os juízes estaduais, eu acho que alguns juízes talvez nem ficaram sabendo, porque o acordo foi feito no nível lá em cima. O acordo foi feito até no STJ. Veja, essa decisão já foi lá no STJ, que mandou, desceu para os tribunais, e os tribunais cooperaram para elaborar uma ação conjunta de gestão de massa. Veja como é bonita a gestão de conflitos de massa. E uma das características do conflito de massa é a flexibilidade. Você não vai conseguir utilizar os métodos tradicionais para a gestão de massa. O CNJ, por exemplo, estipulou um prazo, e a gente já deveria ter instalado, os núcleos de justiça 4.0. O que são os núcleos de justiça 4.0? É uma forma que o CNJ usa, né, para dizer a justiça do futuro. É como se fosse para a gente comparar, a comarca é o Banco do Brasil. O núcleo de justiça 4.0 é o Nubank. Ele não existe. Não existe mais o conceito de comarca, nem de jurisdição. O tribunal ele pode criar um núcleo que tenha jurisdição no Estado inteiro, tenha jurisdição num pedaço do Estado, tenha jurisdição apenas para um tipo de ação, e isso será tudo 100% digitalizado. Nada, nenhum ato, não existe. Você não vai numa vara do núcleo fisicamente, você não vai encontrar um prédio. Né? Você não vai encontrar jurisdição, você não vai encontrar esses limites, porque o limite agora é tudo digital. Basta definir quais são os temas. E para haver o núcleo, tem que haver um número mínimo de 3 juízes e, bem, com alguns requisitos que estabelecidos por uma resolução do CNJ. Mas é a forma de definir gestão de massa. Porque a caixinha da comarca é muito pequena. Você tem milhares de casos, muitas vezes, que se repetem, que se repetem em vários casos. E aqui, por exemplo, o caso no GEPNAC, presidido pela desembargadora, que é o Núcleo de Gestão de Precedentes e de Ações Coletivas. Esse núcleo é mais ou menos, né, um modelo de gestão de massa semelhante ao que a gente está vendo aqui da Justiça Federal. Então, nesse núcleo, ele vai fazer a gestão dos conflitos de massa e de ações coletivas no Estado. O papel dele é identificar esses conflitos, fazer o mapeamento desses conflitos. Mas o interessante é que a desembargadora, além de mapear os conflitos, ela resolveu decidir e acordar os conflitos. Inclusive, foi até um desafio, uma demanda em massa, em controvérsia entre os juízes da Fazenda, em casos da Fazenda e do município. A desembargadora resolveu estabelecer sucessivas reuniões de mediação com o município e também com o Estado para estabelecer a questão controvertida, decidir a questão controvertida nesses casos e homologar um acordo que se deu em um ambiente, em um microsistema. Isso aqui, você tira o ambiente, você tem vários juízes decidindo individualmente, aí você, como do núcleo, você vê a demanda de massa. Então, você leva para um microsistema, fora a parte, nesse microsistema você estabelece tratativas, reuniões, diálogos, tal. Se obteve acordo. Mas só obteve acordo porque os advogados, os procuradores, o Estado, o município, as partes, entenderam que ali era um microsistema, ali é um outro sistema. A gente não está aqui litigando. Nós estamos aqui para buscar uma solução, um processo de encontrar uma solução, cooperando. O judiciário está cooperando para obter uma conciliação. Ou não, mesmo que não tenha obtido a conciliação, o passo já foi dado, o passo foi dado de mudança do método de gestão. Qual é esse método? Não existe, é um conflito que vai dizer qual é o método. Pode ser exatamente aquele que a mulher disse para mim, ó, jogou um lixo na minha cara. Ali é o método. É um método de provocação. Como é que nós vamos lidar com isso? Não sabemos.
Mas aí existem os limites legais, né, desembargadora? Como é que a desembargadora ela vai poder fazer acordo nesses processos que está... Era o mesmo desafio lá na Justiça Federal, na Justiça Estadual. A gente pode fazer acordo nos processos lá de baixo, do Parque dos Coqueiros? Foi feito acordo. Foram designados os juízes. A desembargadora também teve que alterar uma resolução do tribunal para permitir que ela tivesse legitimidade para estabelecer acordos em um microsistema, à parte dos juízes com competência natural. Mas como o acordo foi solucionado, foi obtido, não há mais litigiosidade, não há mais conflito. Pode passar? As características do incidente, bem simples, eu já vou terminando. Existe termo limite para instaurar. Esse incidente pode ser instaurado a qualquer tempo do processo. Não existe preclusão, mesmo que o tribunal não admita, ele pode ser posteriormente instaurado a qualquer tempo. Se for instaurado por um desembargador, tem que pelo menos haver um recurso, né? Lá, recursos, mas se não existir, pode ser instaurado, não tem problema. O relator pode instaurar depois de julgado o recurso? Não. Se pode existir vários incidentes instaurados em relação à mesma questão controvertida, todas serão reunidas em um único processo, que adquire um númerozinho. Pode passar? E é feita a decisão de admissibilidade pelo órgão colegiado do tribunal. Então, feita a decisão de admissibilidade, essa admissibilidade ela pode restringir a questão controvertida, diminuir. Inclusive, essa questão controvertida ela pode ser nacionalizada, né? A parte pode pedir que a tese definida no tribunal seja nacionalizada. Veja o grau de abstrativização. A partir de um caso de Mossoró, você pode abstrativizar essa decisão para todos os casos no estado do Rio Grande do Norte e ainda pode nacionalizar, abstrativizar mais ainda, a partir de uma decisão do tribunal aqui, você levar a decisão para o nível nacional. Se a questão já tiver em regime de repercussão geral ou de repetitivos no STJ, aí não cabe o incidente, porque já está sendo discutido a matéria controvertida nos tribunais superiores. Bem, se não existe nenhuma questão, essa questão controvertida, se não está sendo decidida nos tribunais superiores, se ela se repete no Estado, é o caso de fazer a admissibilidade. Então, o órgão colegiado faz a admissibilidade, mas dá para se perceber que é algo simples, não existe nenhum grau de complexidade nessa admissibilidade, pode passar. Como as matérias são meramente de direito, vai para um relator, a desembargadora, inclusive, é relatora de uma questão controvertida. Veja que ela pode tomar uma decisão nesse incidente aí e vai valer para todos os casos. Todos os casos. É uma decisão lá de uma vara da fazenda, lá de Mossoró, uma questão controvertida entre os juízes fazendários. Ainda não houve recurso, salvo engano, mas ela tomando a decisão vai valer para todo o Estado, inclusive para os juízes do juizado. Vai vincular a questão. Então, o que ela vai fazer? A decisão de afetação, que é a organização disso, né? Então, vai entender qual é a estratégia. Como eu disse, não existe uma estratégia, o que vai fazer? Bem, é o caso, é o problema, estamos numa demanda de massa, como vamos fazer? Né? Então, vai ter que suspender todos os processos, comunicar todos os juízes, ouvir o juiz, o Ministério Público, as partes, e convidar, e aí vem a questão da participação democrática do judiciário. Estabelecer audiências públicas, receber amicus curiae, audiências públicas para ouvir as pessoas, os interessados, os peritos, as pessoas técnicas sobre a questão controvertida. Comunicar ao juiz de origem, juiz de origem, tem um incidente aqui, aguarde, quando eu decidir, eu lhe comunique e você dá continuidade do seu processo, vai fazer sua audiência, mas já sem saber, sem precisar ter dor de cabeça com essa questão controvertida. Pode passar? Então, o roteirozinho, né? Suspende os processos, vale para todo o Estado, requisita as informações, intima o Ministério Público, pode avocar o recurso, se existir algum recurso de segundo grau, para decidir a questão controvertida, né? Faz um contraditório ampliado chamando outras pessoas
que normalmente não estariam no processo, né, usando, inclusive, a possibilidade de audiências públicas para dialogar com a sociedade. Então, o caráter social do incidente, por meio do contraditório ampliado, é muito grande, né? E aí leva o caso a julgamento. Leva a questão a julgamento. Não há justiça mais diferente do que a que se desenha agora. Né? Não há justiça mais diferente do que a que se desenha agora. E qual é o desenho? Nós estamos permanentemente desenhando essa justiça. Não existe mais fórmulas prontas, né, ou modelos acabados para dizer como é que se faz justiça. Então, a ideia de paz hoje, de processo de construção de paz, é mais ou menos isso. Não existe paz como um destino, um lugar a chegar, mas sempre é um caminho. Encontramos um caminho. Não há mais paz no sentido estático, não existe um método estático de resolução de conflito. Eu quero chegar a tal lugar, a um estado, a uma situação. Não, eu quero estabelecer um caminho de paz. Estabeleça o caminho, os processos, e aí você estará em paz. Em processo, não em destinos. Não sei se eu fui difícil, mas porque a lógica do judiciário era estabelecer a paz por um destino, uma sentença, uma decisão, um momento crucial, que era o momento de paz. Agora, não, esse momento, ele perde sentido para todo o processo de cooperação, de diálogo. Isso que nós estamos fazendo aqui é um rico processo de construção de paz, porque nós estamos, desde juízes e advogados, discutindo problemas do judiciário e sem nenhum dizer para o outro qual é a solução. Eu não sei, e muito menos vocês, mas nós, quando discutimos, nós podemos encontrá-la. É o princípio de paz transracional. A ideia de paz transracional é a ideia de paz que está acima das verdades. A minha verdade e a sua verdade, agora ela pode ser superada por uma outra verdade que nem eu conheço nem você, é a nossa verdade construída. Quando nós começamos a dialogar, nós vamos encontrar, né, algo transracional, acima das nossas racionalidades. E eu acho que isso também está presente em uma construção de demanda desse tipo no IRDR. Pronto, eu acho que nosso papel na vice-presidência de gestão desses precedentes é feito no GEP, é um órgão que está em processo de implantação. Nós precisamos de mais IRDRs, e quanto mais IRDR, mais gestão de massa nós temos. O tribunal ainda precisa de mais conflitos, precisamos de mais conflitos. Agora, de que tipo de conflitos? Nós não precisamos de conflitos atomizados. O que são conflitos atomizados? Conflitos atomizados são conflitos que são analisados na sua individualidade. Eu olho só para aquele conflito entre duas pessoas. Na verdade, eu preciso de conflitos holísticos, eu analisar o conflito em sua dimensão inteira, de todos os conflitos. Perceber que aquele caso individual não é um caso individual. Quando eu tenho uma mulher violentada por um marido, isso é um conflito atomizado. Se eu olhar só para aquelas duas pessoas, mas se eu olhar para milhares de pessoas que são assassinadas, de mulheres que são assassinadas diariamente no Brasil, milhares não, mas centenas, diariamente são centenas, isso não é um conflito apenas. Isso é uma violência estrutural. Ou seja, se eu estou diante de violências estruturais, de questões culturais, eu preciso de métodos para isso. E é por isso que nós estamos aqui, para mudar os métodos e convidar os advogados a integrar a luta de mudança dos métodos de construção de paz na sociedade. Obrigado. Primeiramente, bom dia, né, a todos, todas que fazem parte dessa casa da advocacia. É uma satisfação imensa
voltar aqui a Mossoró, na minha casa. Eu gostaria de saudar, primeiramente, a desembargadora Zeneide, mulher precursora à frente do seu tempo, com essas ideias, com esses projetos conhecidos nacionalmente. Antes mesmo de iniciar a palestra, eu estava conversando aqui com a Adamec, que hoje está no CNJ, diante dessas ideias em que se discute a aproximação da justiça. E essa aproximação da justiça com a sociedade, ela visa, antes de tudo, não o aspecto formal e material da justiça, mas sim a satisfação de se sentir realizado plenamente pela justiça. E isso é um sentimento de alegria, um sentimento de satisfação. E eu vim aprendendo no carro com meu amigo, professor e colega de universidade, o professor Fábio, e nós dizíamos que a desembargadora Zeneide, ela propõe alegria ao cidadão. Ela não é apenas uma juíza que dá aquela sentença, aquele acórdão, aquela decisão. Não, ela dá uma realização. E essa realização não é de hoje. Essa realização é quando ela, ainda jovem, e esse mesmo espírito de juventude a gente encontra nessas ideias que ela traz e começa a plantar sementes. E são essas sementes, não só para os magistrados saberem que a justiça ela é além do Código e da Constituição. Ela é o aspecto social. É o justiça na praça, é o justiça na escola. São esses aspectos sociais que transformam e humanizam os juízes. E é essa humanização que eu gostaria que toda a magistratura visse nessa semente que ela planta, uma grande colheita para os jovens juízes e os jovens advogados, que aqui estão Marcel e Bárbara, uma líder, uma mulher que demonstra uma liderança natural, construída e forjada por ela própria, num sentido de socialização e de coletividade muito forte. E eu tive a honra de poder acompanhar e ver como ela é uma guerreira nessas últimas eleições da OAB. Transformar algo em 30 dias, algo de prospecção, algo que o futuro daqui a 3 anos dirá o quanto foi importante essa participação e essa movimentação, não só do coletivo jovem que Marcel tanto liderou, assim como a participação e a importância da doutora Bárbara. Então, gostaria de saudar a todos vocês. É uma honra muito grande estar ao lado da desembargadora Zeneide, ao lado do professor Fábio. Eu me sinto muito feliz, porque eu acho que o direito está muito além de tudo isso. Nós que fazemos parte da Universidade Federal e temos projetos sociais, o quanto é admirável ver na desembargadora Zeneide essa ideia que ela tem de que o judiciário não é de gabinete, o judiciário não é uma porta fechada, o judiciário não é uma casa rancorosa, o judiciário é uma porta aberta, é uma casa da alegria, é uma casa de acolhimento. E ela faz isso. E faz muito mais, porque ela leva ao interior, quando o CNJ imagina de vir instalar clínicas sociais, nós já temos 7 no Rio Grande do Norte. Então não precisa ir mais além do que o que ela própria é. E com essa equipe maravilhosa, na nossa conversa de pau dos ferros, eu costumo dizer que não é palestra, foi a nossa conversa de pau dos ferros, nós testemunhamos a importância de ter um judiciário ali presente, demonstrando o quanto essa socialização faz bem a essas comunidades. E vocês vejam, e aí entrando aí, agradecendo essa oportunidade de fazer na minha história, escrever no meu livro de vida, que um dia estive num projeto coordenado pela desembargadora Zeneide, que sentei na mesa com meu amigo, admirável, e mais agora que nos aproximamos mais ainda, o doutor Fábio, o professor Fábio, por uma visão diferente. Eu vinha no carro com você, mas vinha compreendendo que você pensa diferente. É por isso que essa equipe da desembargadora Zeneide, com o Fran, ligada a 220, não para, é de uma eficiência imensa, e isso faz com que você tenha resultado. E é resultado que o jurisdicionado quer. É resultado. O jurisdicionado ele não está preocupado, não é? Vocês que estão aí nos assistindo de forma remota, o meu abraço, a Luiz, né, que está aí nessa sala remota, todos vocês, sintam-se todos os advogados do Oeste,
abraçados. E aí é esse resultado que o jurisdicionado busca. E como eu vou buscar esse resultado? Como é que eu vou buscar essa institucionalização de instrumentos que sejam capazes de inserir métodos possíveis de aproximar sociedade da administração pública? É exatamente no pensamento do professor Sanders, desde 1970, que ele vem falando no multiportas, que o sistema americano já vinha trabalhando esse multi-doors, né? Course House, que ele tanto aplicou na década de 70. E hoje você vê um judiciário começando a trazer essa multiplicação dessas resoluções de disputas por um processo de escolha, do qual tanto mediação, tanto conciliação, tanto arbitragem, ele hoje vem com esse incidente de resolução de demandas repetitivas, do qual o advogado tem que aproveitar o magistrado participativo, que é isso que a filosofia da ideia do multiportas trouxe. Você tem o magistrado participativo, a exemplo da desembargadora Zeneide, a exemplo do professor Fábio, e o advogado colaborador, o advogado colaborativo. Porque a advocacia ela não pode ser apenas um campo de reclamação. Nós temos que ser um campo de participação de solução. E aí nós precisamos aproveitar esse diferencial que é a desembargadora Zeneide no Tribunal de Justiça, com todo o carinho, com todo o bem, com toda a admiração que eu tenho aos 14 outros desembargadores, todo. E aí eu quero render um carinho e uma homenagem. Mas nenhum deles, com todas as vênias, tem a dimensão social que a desembargadora Zeneide deu ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. É antes e depois dela. Seja com os aspectos sociais, seja com os aspectos festivos, seja com a abertura e a inclusão do advogado, de ser bem recebido. Nós, advogados, que tanto queremos ser bem recebidos pelo magistrado, nós temos nessa desembargadora dos 15 um diferencial. E nós precisamos aproveitar. É isso que nós, advogados, precisamos entender, que nós não precisamos só reclamar. Quando se fala de litigiosidade, de litigância, de querência, quando se fala de todo esse movimento, tudo se resume a uma palavra. A palavra é morosidade. Ok, é morosidade. O que é que nós, advogados, podemos fazer como colaborador desse processo, já que somos indispensáveis à administração da justiça? Esse não é o grande reclamo do advogado? Artigo 133, preciso ser atendido, o advogado é indispensável. Então, essa indispensabilidade ela precisa transformar o conjunto de, muitas vezes, críticas mal colocadas em uma ação, em um movimento. E qual é o movimento? É colaborar com essas ideias que são implementadas por magistrados que vêm na frente, que têm visão de futuro. Enquanto o CNJ imagina criar metas e clínicas para poder diminuir a palavra morosidade, nós temos aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, reconhecido nacionalmente, alguém que já faz isso, alguém que já tem uma equipe super eficiente. A equipe não é nunca diferente daquele que é o referencial dessa equipe. Isso é fato. O fruto não vai cair longe da árvore, né? Os bons frutos não caem longe da árvore. Então, essa problemática que nós temos, de quanto mais procura o judiciário tem, nós vivemos uma média entre 90 e 100 milhões de processos. O Justiça em Números é quem traz isso. Então, é cientificamente comprovado. E essa ideia de um judiciário grande, de um judiciário moroso, de um judiciário lento, ele precisa de soluções para diminuir essa morosidade. Quanto mais o juiz trabalha, mais vai aparecer demanda. Isso é natural. Não imagina quem não conhece efetivamente um magistrado dedicado e entender que ele trabalha manhã, tarde e noite, sábado e domingo, às vezes perde horas até com sua família para estar decidindo alguns conflitos individuais e imagine que isso vai solucionar a morosidade. Não. Morosidade só será resolvida no dia em que a advocacia entender que, além dos conjuntos de conciliação, mediação, arbitragem e do incidente de resolução tão bem posto,
Eu acho que mais claro do que foi posto aqui, todo o procedimento e toda essa técnica que foi posta, que não é difícil, nós apenas precisamos que o advogado colabore, perca a timidez e saiba não banalizar o Instituto, porque o que acontece às vezes é uma banalização. Você veja que o incidente de uniformização de jurisprudência já é uma realidade na Justiça do Trabalho. Você veja que as súmulas vinculantes é uma realidade no Supremo. Vocês vejam que os recursos repetitivos é uma realidade no STJ. E por que não ser uma realidade nesse Rio Grande do Norte, pequeno, mas tão grande em termos de ações? O Tribunal de São Paulo não fez o que a desembargadora Zeneide está fazendo, o Tribunal de Minas não fez, o Tribunal do Rio, e eu cito os 3 maiores tribunais desse país. Eles ainda não fizeram o que nós já estamos à frente de muitas justiças estaduais e federais, com toda a estrutura e desigualdade que a Justiça Federal tem em comparação à Justiça Estadual. Mas a nossa Justiça, por uma questão de vontade, ela foi buscar qual é a alternativa para esse problema da lentidão na Justiça. O que é que nós precisamos fazer para fazer esse enfrentamento se existe uma problemática natural entre aumento de demanda e, à medida que o judiciário ele é acesso à justiça como princípio constitucional, ele gera o que os advogados tanto reclamam, que é a questão da morosidade. Então, a advocacia ela precisa ser partícipe, parceira de ideias e de ações. Em Pau dos Ferros, né, a gente conversava sobre esse mesmo tema, e eu dizia que existe o discurso, o conteúdo dogmático e a ação, o conteúdo pragmático. Nós precisamos, no sistema brasileiro, não é só o discurso, não é o mestre, o doutor, o pós-doutor, com todas as vendas, os meus amigos de academia, não é só esse discurso. Porque o que soluciona para o cidadão, a partir do exemplo que o doutor Fábio trouxe, é a ação que a desembargadora Zeneide trouxe. É o pragmatismo, é a resolução, é o acontecimento, é estarmos aqui presentes na cidade de Mossoró, ontem em Pau dos Ferros, antes de ontem em Pau dos Ferros, e a gente demonstrar o que é possível ser feito com essa advocacia colaborativa, com essa importância de você abrir a ideia do multidor, né? Dessa multiplicação de portas para que você traga esse incidente de resolução como algo possível de ser solucionado. Então, essa demanda que nós vivemos de 100 milhões de processos, né? Essa demanda, e aqui tem muita informação para que a gente pudesse passar, como a gente passou lá em Pau dos Ferros um bom tempo, né? Discutimos até jurisprudência defensiva e os acontecimentos dessa jurisprudência defensiva, que se nós tivéssemos essa aplicabilidade dessa ação, dessa magistrada que muito nos honra, a tempo, nós não teríamos jurisprudência defensiva. O advogado não estava discutindo os gatilhos e obstáculos de admissibilidade recursal. O advogado não estava debatendo a ideia que, com o Código de 2015, ela veio tão forte para diminuir demandas, como se o direito formal pudesse destruir o direito material por um erro material, por uma falta de um requisito, que é a grande discussão da advocacia, que é essa jurisprudência defensiva. Então, esse incidente de resolução de demandas, se nós tivermos uma ideia que esses meios consensuais dessa solução de conflitos, digamos, muito recém-incorporados em 2015, formalmente, mas o Rio Grande do Norte já fazia isso desde a comarca de Ceará-Mirim, onde certa vez a desembargadora Zeneide, ela não contou isso, mas isso toca o meu coração. Ela pergunta ao agricultor, e você conhece o juiz, e o agricultor se beije em touros, e o agricultor se beije, né, desembargadora? Você veja a que ponto nós chegamos a imaginar essa ideia de que é realmente necessário haver essa diminuição de congestionamento por meios, né, que a gente possa incorporar essa conciliação, essa arbitragem e essa mediação. Então, o papel do juiz participativo, isso dissertação de um mestrado, eu até trouxe aqui, o papel do juiz participativo na redução do congestionamento,
é uma dissertação lá da PUC, né, da nossa escola, de Anselmo Laranja e Janete Simões. Eles trazem exatamente algo que nós estamos aplicando na prática. E é esse termo prático que eu gostaria de convocar a todos os advogados, a todas as advogadas, que têm a ideia de um judiciário eficiente, que têm a ideia de uma busca de um judiciário acessível, no sentido de resultado para o cidadão, sociedade e estados. A gente conversava lá na quejeira lá de Açu, professor Fábio. Sociedade e Estado, eles não têm hierarquia. Existe a soberania estatal, do qual essa soberania é apenas para organizar esse Estado. Mas sociedade e Estado, eles são iguais no pensamento de Habermas. Então, se eles são iguais, por que não transformar essas ações, essa constitucionalização dos direitos, numa entrega efetiva a quem busca o judiciário? E esse exemplo, que aí eu vou finalizar com esse exemplo, eu não posso esquecer, eu comecei em Pau dos Ferros e agora eu vou guardar para esse meu final. Foram 4.000 ações e mais de 2.000 agravos que, num diálogo, a desembargadora Zeneide conciliou e deu um fim jurídico, ok, mas muito mais social para aquelas pessoas que estavam litigando em uma causa coletiva. E eu digo porque eu sou testemunha de que o meu amigo Gondim, Carlos Gondim, guerreiro, militante, advogado barriga no balcão, como a gente tanto usou, ele tinha uma reclamação. Resolveu abrir o diálogo. Porque a justiça está demorando, porque tem gente falecendo, porque tá... Quando ele abriu o diálogo e passou a ser participativo, passou a ser colaborativo dentro de uma visão de um magistrado, que é essa a realidade, o acordo foi feito. E ele me fala a felicidade dos pais, das famílias. Imagine 4.000 famílias no estado como o nosso, pequeno, ter feito a conciliação e ter recebido em 15 dias, como disse aqui o professor Fábio, em 15 dias recebeu o que ele esperou 10, 20, 30 anos para que a justiça lhe desse uma solução e diante sempre do estado recorrente. Exato, dentro desse coletivo, até para quem não era parte. Então, esse Estado que costuma praticar o chamado assédio processual, porque hoje o STJ, a ministra Nancy, ela já se constrói uma tese de que há um determinado abuso que caracteriza um assédio processual que pode gerar, inclusive, multa civil para quem exagera no número de recursos para que aquele litígio não termine. Então, eu quero parabenizar ao professor Fábio, meu amigo, agradecer à doutora Bárbara Paloma, que eu tenho admiração, já tinha uma admiração bem antes, e depois desse processo eleitoral da OAB, isso me aproximou muito dela, aumentou mais ainda o carinho e a admiração por ela, por uma líder do qual merece todas as nossas homenagens, a Marcel e a todos vocês que estão nos assistindo, e, sobretudo, a admirável desembargadora, antes de magistrada, uma figura humana, do qual todos no Rio Grande do Norte devem reverenciar as ações, o entendimento que ela é, antes de tudo, uma semeadora de ações sociais, não para nós advogados, mas, sobretudo, para vocês magistrados, que estão chegando e estão começando a construir a vida de vocês. Se cada um tivesse pelo menos uma ação, seja justiça na praça, seja justiça na escola, bastava uma ação, nós teríamos um judiciário diferente no Rio Grande do Norte e no Brasil. Muito obrigado. Agradecemos as palestras, as palavras dos convidados. E passo a palavra para a desembargadora Zeneide. Naturalmente, doutora Bárbara, doutor Eric, doutor Fábio, e os que estão aqui presentemente, e os ainda que estão na sala virtual, os exageros aqui de doutor Eric é fruto de uma amizade muito grande, muito profunda. E aí a gente fica sem jeito até de
de falar alguma coisa. No entanto, a nossa visão realmente é essa visão de aproximação do judiciário. E isso, naturalmente, a gente teve exatamente em Touros, em 1980. Na verdade, foi ontem. E esse ontem eu transformei no hoje, quando eu disse que, como juiz, a gente tem um poder dos diabos. E a minha obrigação é o quê? Julgar. E sempre trabalhei com a minha equipe para que julgássemos tudo ontem. Trabalhamos. Eu estava aqui conversando com o Fran, a chefe de gabinete da vice-presidência, e eu estava assustada quando ela me disse que hoje nós recebemos, quase 300 processos. E distribuímos para os nossos assessores 100 processos. Rapaz, em canto nenhum do mundo, do planeta, você vê uma quantidade de processos nessa estirpe. Nós já andamos aí pelos Estados Unidos, pela Europa. Quem está aqui sabe o que eu estou dizendo. E não existe esse número violento no plano judicial. Mas o que eu tenho dito, Eric, Bárbara e Fábio, é que a Constituição Federal Cidadã, né, doutor Ulisses Guimarães, que faz muita falta ao Congresso, nós trazemos esse viés, essa leitura social através do NAPES. Quando a gente pôde institucionalizar o NAPES. Quando foi isso? 2009. E nós estávamos no caminho verde, cheio de rosas, desde 1980. Qual é a diferença? Quando, então, a Constituição Federal determinou que tivéssemos, que os tribunais tivessem essa leitura social, nós já tínhamos há muito tempo. Aqui mesmo tem uma juíza fantástica, na época, a doutora Fátima. Hoje nós temos aí vários juízes. É assim, só para exemplificar, a doutora Cíntia, com esse olhar lá dentro da prisão, e outras, doutora Lena, e outros juízes que se preocupam não só com o mistério que ele tem de julgar, mas com aquele que essa emoção do doutor Fábio hoje, contando essa história com H, uma história com H. É uma visão que o juiz tem quando chega na comarca e se depara com o pobre, com o humilde, com aquele que tem medo até de entrar nas salas. Ele tem medo. Quantas vezes eu disse, meu filho, por favor, você é o melhor advogado. Não espere pelo seu advogado. O advogado tem milhares de ações. Coitado, trabalha com salcão para dar um retorno ao seu cliente, ou pago ou não, se ele for ético, como o que está aqui do nosso lado. Os que estão, aliás, nessa sala. Mas vá lá. Mas eu tenho medo do juiz. Eu tenho medo, eu tenho várias pessoas que têm medo de entrarem na Justiça Federal, aquele prédio imponente, inibe, o coração da gente chega a bater. Eu, quando era estagiária, eu ficava muito assim, meu Deus, eu vou na Justiça Federal. E o doutor Eric lançou aqui uma coisa fantástica, não existe essa dimensão de federal, estadual, existe povo que precisa ser recebido e muito bem pelo juiz, não é pelas pessoas que estão ali ao lado do juiz, pelos servidores. E eu fiquei muito encantada com um advogado de Brasília que ligou, a minha assessoria sabe. Quando eu cheguei na vice-presidência, o pessoal que era ouvido, né, as partes, pela assessoria. Eu disse, aí, não, mas doutora, eles vão lhe incomodar. Deixa incomodar, criatura. E ele ligou, acho que nem vou dizer o nome, mas o senhor conhece muito, o cara assim de expressão nacional. Ele disse, não, eu quero falar com a desembargadora Zeneide. Eu disse, sou eu, queridinho.
Ele disse, não, mas a senhora é a senhora mesmo? Eu disse, meu amigo, sou eu, fale. Qual é a sua tese? Eu estou com o número do seu processo, diga o que o senhor quer. Que eles não acreditam que é o desembargador está ouvindo. Não, eu quero ouvir, eu quero sentir. Eu acho ruim essa pandemia porque a gente não vê os olhos. O nosso projeto NAPES tem uma coisa assim, um nome assim grandioso, entusiasmo. Eu sempre digo que a gente está sempre namorando nos primeiros momentos, nos primeiros, né, Fábio? Os primeiros dias que a gente se preocupa, a gente brilha os olhos, a gente se arrepia. E é isso que os projetos vão para frente por conta do entusiasmo das equipes. Então, o que eu tenho a dizer foi isso inicialmente, mas perguntar se tem alguma pergunta, né? Tem alguma questão, tem alguma sugestão por alguém que está virtualmente ou mesmo os que estão aqui presentemente. Bom dia, doutor Marcelo, pessoal aqui, os honrosos servidores do Tribunal de Justiça, o pessoal aqui que sempre nos atende da OAB, Nelly, Alexandre, a jornalista, ao doutor Eric Caldas, professor constitucional, não tive, assim, ser o seu aluno, mas sou especializado em constitucional e tributário pela Universidade Potiguar e também graduado aqui, terminei em 2012, também pela Universidade Potiguar. Doutora Maria Zeneide Bezerra, vice-presidente do Tribunal de Justiça, doutora Bárbara Paloma, presidente da OAB subsecção Mossoró, aliás, a primeira, né, a pioneira, mulher presidente aqui, e ela abriu o caminho, e é tanto que tivemos agora uma candidata na eleição, e o doutor Fábio Wellington Ataíde, que assim, eu só ouvia mais pelos programas televisivos, mas já cheguei a ver. Inicialmente, eu disse que era uma pergunta, mas eu queria, sem tomar o tempo de vossas excelências, externar um pensamento, se for possível. Ontem, eu acho que a doutora Maria Zeneide é daquela área, conhece muito bem Pau dos Ferros. Já tive também lá, inclusive tem uma tia que mora lá, é moçoroense, mas já muito foi para lá. Eu sou muito devoto, apesar de eu ser espírita, eu sou devoto, porque a origem do nosso país é predominantemente católica, mas nós somos um estado laico, leigo. Eu tenho muita devoção à Nossa Senhora da Conceição. E não é à toa que o dia dela é o dia de justiça. E aqui nós também somos abençoados pela padroeira Santa Luzia, que é luz. Inclusive, o nome da minha genitora é Lúcia, que vem desse. Mas eu quero dizer, para complementar aqui, esse exemplo que começou com o doutor Fábio, eu gostaria de dizer uma frase, utilizar frases aqui do saudoso mestre Rui Barbosa. A primeira é a seguinte: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir da honra, a ter vergonha de ser honesto. Esse foi conhecido como Águia de Aia. Outra coisa que foi bastante falado dentro da morosidade dessa questão da justiça, ele também diz que a justiça tardia é uma injustiça institucionalizada e quem não luta por seus direitos não é digno de si. Sobral Pinto, um advogado que vocês sabem melhor do que eu, sou novo, um pouco novo, mas não, já tenho uma certa maturidade, tenho 32 anos. O que é que acontece? Ele diz que a advocacia não é profissão de covardes. E ontem foi muito interessante os exemplos aqui colocados por vocês sobre a questão do pai que ia colocar ele ia ter uma verba dele que é alimentícia, mas primeiramente se encontrava o filho.
E aquilo que o doutor Fábio fez emociona, porque também ontem era dia da família, é considerado também o dia da família. E continuando, ultimamente a gente vê tantas músicas retratando a questão da justiça. Essa novela agora, a música tema é Justiça Cega, Justiça, mas só um outro grande compositor nordestino, Jorge de Altinho, tem também uma música em ritmo de forró, sobre também a justiça, onde ele fala que a justiça está cega, que vai tratar um exemplo, na música ele fala do crime organizado, mas com outros é mais severo, mas tudo bem. E em relação, por fim, José Ramalho, paraibano, tem uma música que também fala sobre a justiça, que também está... Mas essa justiça, essa vem de ser cega. O ideal é que, no caso, é Tênis, a deusa da justiça, vocês sabem melhor do que eu, que ela usa a espada para ser a força do direito e a imparcialidade, não vê a quem está julgando, seja rico, pobre, negro, branco, qualquer que seja a sua religião ou a opção de gênero, seja lá o que for. O que o doutor Eric Caldas disse aí sobre a morosidade, primeiramente o que o doutor Fábio colocou, que o pai, né, ele requisitou ao oficial de justiça a presença do pai, ela ali, era o sentimento dela, ele se colocou, houve a alteridade, que é a capacidade de se colocar diante dos outros. Porque o doutor Fábio Ataíde atendeu. Claro que ele é uma pessoa que atende, que busca atender, mas muitos outros, às vezes, não vão atender, até porque o senhor falou num caso que é a hora do almoço. Mas ali o senhor estava bem iluminado, intencionado, e fez a justiça, fez com que ela abrisse os olhos nesse sentido. E diferente não é o que a desembargadora Zeneide vem fazendo na época do Justiça na Praça, que é aproximar, tirar a documentação da população mais humilde, isso por várias edições, que agora essa pandemia veio dificultar muito o trabalho, e também aqui eu faço um apelo para que, aos poucos, o judiciário vá voltando ao presencial, claro, dentro do plano dos estudos, mas o juiz, muitas vezes, ele não atende alguns, não estou generalizando. Eu fui estagiário de um juiz, e hoje ele está lotado, Ceará Mirim, José Erval Sampaio Júnior, que ele tinha um programa aqui, Conheça Seus Direitos, na TV Mossoró, hoje, nossa TV, e era muito... todo mundo chegava, a gente via os mais diversos casos lá, conversava. Na época, quem era o corregedor, se não me falha a memória, era o desembargador Cristóvão Praxedes, mas a senhora também já veio na época de corregedora e já conheceu esse programa. Hoje ele está por Ceará Mirim, mas reside em Natal, mas jurisdiciona lá. Mas ele sempre veio com essa visão de aproximar, porque antes, quem é que tinha acesso à justiça? Seja a população, o magistrado ou a um desembargador, a quem quer que seja, a um promotor, que é de justiça, a um procurador, mas hoje, aos poucos, está se abrindo. É porque essa evolução, ela é lenta, ela é gradual, não é de uma hora para outra, não é uma efemeridade. Em relação ao que o doutor Fábio falou, ele atendeu, e existe na palavra, na Bíblia, que de tanto uma mãe, tanta decisão salomônica, né, do rei Salomão, que era muito sábio, que duas mães reivindicavam a guarda da criança. Só que cada uma queria, e ele fez o seguinte, ele colocou que quem fosse a verdadeira mãe, ele ia partir. Então, a criança ao meio. Mas o que aconteceu?
A verdadeira mãe disse, não, não quero. Então, ele descobriu que a verdadeira era aquela e não a outra que estava, assim, reivindicando. É um senso de justiça muito grande. Ocorre, agora, já se encaminhando, que o doutor Fábio disse da mãe, ali ele fez a verdadeira justiça, se resolveu. Assim como a questão dos coqueiros, se ali fosse jogar um incidente de assunção de competência, quanto tempo esse processo não perduraria? Se cada justiça, se o cidadão não quer saber quem é o juiz, se é o juiz do trabalho, se é o juiz federal, se é o juiz de direito, ou se é o procurador do trabalho, o procurador da República ou o promotor de justiça. E outra coisa, na Bíblia existe, assim como o doutor disse da amorosidade, doutor Eric, que uma coisa que demorava de 15 a, que já perdurava por 20 anos, em pouco tempo, resolveu e em 15 dias ia ter os seus valores. Agora, eu gosto, a Bíblia fala que o juiz, às vezes, atende aquela pessoa que o procura, porque alguns, né, não pode generalizar, alguns porque querem se ver livre da reivindicação, a reivindicação da pessoa. Mas eu quero aqui deixar o seguinte, por favor, continue com essas iniciativas e eu faço. Não deixem que um laudo pericial decida, porque vocês têm o livre convencimento motivado ou persuasão racional do juiz. Um laudo decida a vida das pessoas, pois eu sou vítima de uma injustiça em exame de DNA. E quando se enfrenta poderosos, a gente vê muita dificuldade, mas o que a gente está vendo é que a justiça, seja no caso da Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, ou seja, no caso que foi no Fantástico, onde atropelou umas pessoas, uma pessoa que tem uma certa condição, prender e agora desenterrar, desarquivar todos os processos. Então, é difícil fazer justiça, não é fácil. E eu queria agradecer e dizer que muito obrigado e que continuem essa missão. Um bom dia, um bom trabalho, um bom retorno. Que Nossa Senhora da Conceição e Santa Luzia os levem aos seus destinos. Os oradores, né? Como é seu nome? Tibério. Qual é a sua OAB, Tibério? 1185 Mossoró, tá vendo, Bárbara? A Jovem Advocacia fazendo presença aqui nesse webinário. Obrigado, viu, Tibério? Mais alguém que queira fazer com objetividade algum questionamento, alguma pergunta, alguma sugestão? No chat da sala online só tem elogios, né? Ao evento, às iniciativas, mas não surgiu nenhuma pergunta. Eu quero, para finalizar, agradecer a desembargadora Zeneide por ter nos procurado, por ter aberto esse canal de diálogo, dizer, mais uma vez, reiterar a nossa satisfação, dizer que as portas estão sempre abertas. Espero que esse seja o primeiro de muitos, desembargadora. E agradecer aqui as presenças do doutor Fábio, doutor Eric, doutor Tibério, doutor Marcel, todos os nossos colegas que estão também nos assistindo de modo virtual, né? Eu vi aqui a doutora Judite, doutor Nicásio Loia, doutor de Moura, né? Jobete, doutor Jobete também está aqui virtualmente. E desejar um bom dia a todos vocês, né? E até o nosso próximo encontro, né, desembargadora? Obrigada a todos, mas, assim, coisas que a gente tem que dizer. Ainda há pouco, eu falando aqui, disse que a vice-presidência recebe diariamente quase 300 processos, uma distribuição diária para os assessores de 100 processos. É muito alto esse número, é muito alto. E dizer também ao nosso advogado aí, doutor Tibério, que durante a pandemia, nós crescemos em termos de produtividade. Nós, do primeiro grau, fizemos a produtividade em 92%. E nós, do segundo grau, tivemos 88%. Então, nós realmente trabalhamos muito. Mas é bom que num seminário como esse,
ciclo de debates como esse, num ciclo de diálogos como esse, a gente diga que nós temos, sim, varas que têm 30 mil processos, principalmente as varas da Fazenda, que são essas que nós estamos chamando para dentro do judiciário as próprias partes, os seus advogados, o Estado e o município. E eu tenho dito, doutor Érico, que nós estamos, sim, fazendo um trabalho de formiguinha, junto a quem? Aos procuradores do Estado, aos procuradores do município, para que eles passem a ter a visão conciliatória, porque a autocomposição é o único caminho que o judiciário terá. Não tem outra expectativa senão a autocomposição, através das conciliações, mediações e de todo esse acervo de caminhos que a gente tenha. E na hora que a gente faz essa homologação desses 4 mil processos, beneficiando a não sei quantas pessoas, né, famílias, e inibindo quase 80 mil recursos, olha só que coisa fantástica. É uma coisa que só nós que trabalhamos, que alimentamos, que tomamos essa água da homologação, a gente compreende. E nós temos, sim, doutor Érico, baitas advogados conosco que têm o mesmo pensar. E nós estamos trazendo os procuradores do Estado. Onde é que o Estado, no país, no mundo, não existe? A justiça nos Estados Unidos é uma coisa assim. Chega a quantos processos? Chegam pouquíssimos processos. Na Europa, igual. Qual é a pessoa que chega perto de um juiz americano? Qual é? Doutor Érico. Ninguém chega, né, doutor Érico? É uma coisa assim, do outro mundo, o juiz. E é esse outro mundo de um juiz que a gente tem que acabar. Pelo amor de Cristo, como é que pode? A gente é pago por aquele lá que está pescando lá em Rio do Fogo. E aí eu não posso atendê-lo? É um horror. É um horror. Então, nós tivemos, sim, uma produtividade enorme agora. E vamos continuar tendo, se Deus quiser. Porque essas varas assoberbadas, principalmente as da Fazenda Pública, de 30 mil processos para um juiz, 27 mil processos, 28 mil processos, 26 mil processos. O juiz fica enlouquecido. O que é que eu vou, né? O que é que eu vou decidir? Qual é a prioridade? Porque, para mim, não existe processo com prioridade. A prioridade é a minha. Uma vez, logo que eu entrei na magistratura, tinha, antigamente, que horror, eu ia procurar um juiz para retificar um nome. É um absurdo, um absurdo. Graças a Deus mudou. Mas antigamente, olha, esses aqui a gente deixa porque é uma retificação. A gente vai ver uma ADIM que entrou. Eu quero lá saber de ADIM, criatura. Eu quero saber aquele que chega. Aquilo, a demanda minha é importante. Por isso que eu digo, amigos, procurem o judiciário. Não tenham medo. Não tenham medo. Se forem mal atendidos, procurem a corregedoria. Olha, tem um setor que é corregedoria, é para ouvir reclamações, para ouvir até muitas palmas que a gente recebeu. Isso tudo tem um caminho. Então, essa seccional de Mossoró, assim como a seccional de Pau dos Ferros, nos permitiram um agradecimento assim, tamanho do Oceano Atlântico, doutora Bárbara, porque doutor Aldo entendeu a nossa mensagem, doutor Marco Aurélio, que é do setor lá em Natal, da OAB Natal, também entenderam que a gente precisa trazer os advogados para dentro do judiciário. Tomar café, sim, tomar café. Bater papo, sim, tomar café. Bater papo, tomar água gelada. E é isso que faz crescer o judiciário conjunto, porque nós somos todos iguais. Qual a diferença? Eu tenho apenas que julgar. Mas os pedidos, nosso colega disse que o advogado não pede, nem... Mas tem que alguém falar para o juiz o que quer. Então, obrigada a todos. Obrigada, Fábio. Ele sempre está conosco, há muito tempo está conosco. É um belo juiz.
e principalmente uma pessoa fantástica. Doutor Érico, trouxemos aqui para dentro dos nossos trabalhos outras pessoas que fizeram os círculos de diálogos, todas elas comprometidas com essa leitura social que a gente tem que levar e tem que levar cada dia mais. Muito obrigada. Eu acho que nós estamos informalmente, eu não gosto de formalidade, eu perguntaria, então, eu passo a palavra aqui, num agradecimento assim, trazendo aqui em Mossoró, Santa Luzia, para que elas nos abram bastante os nossos olhos e que a gente possa, com esses olhos, agora que a gente está com essas máscaras, a gente possa dizer que está feliz sim, que estamos aqui na Terra da Liberdade, pontuando, alicerçando a vida nossa de juízes, de advogados, de partes principalmente, em torno de suas demandas. Doutor Érico. É uma honra muito grande poder participar desse ciclo. É uma honra muito grande aprender cada dia, em cada momento. Esses 2 dias que nós passamos juntos foi um grande aprendizado, foi uma aproximação com a visão humana, a visão humanística que a desembargadora Zeneide passa para nós e, sobretudo, me aproximar do meu amigo, colega de faculdade, de quem estávamos em departamentos separados e hoje estamos humanamente juntos, né? Que é o professor Fábio. Rever a minha colega, a minha amiga Bárbara, uma satisfação imensa estar aqui na OAB de Mossoró e com meu amigo Marcel. Isso faz com que a gente renove a nossa esperança de que é possível ter, sim, um judiciário construído e forjado nessa ideia promissora da desembargadora Zeneide de aproximar sociedade e Estado, administração pública, diminuindo a burocratização que nós vivemos e concedendo materialmente, concretamente, o anseio de toda uma sociedade, de todo o jurisdicionado. Então, para mim, é uma satisfação imensa. E agradeço a todos vocês mais uma vez. Também agradeço. As palavras de Bério também são bem marcantes. Eu sei da inquietação dele em relação ao Poder Judiciário, mas o Poder Judiciário não é apenas o Poder Judiciário formado pelos juízes, é o Poder Judiciário formado pela própria sociedade. Nós precisamos construir esse Poder Judiciário. Ele não se faz sozinho, né? Ele não está sozinho. Embora ele esteja isolado, isso passa. Obrigado. Agradecer mais uma vez a presença de todos, as palavras elogiosas do meu amigo Érico Pereira, né, dizer que a recíproca é verdadeira, de respeito e de admiração, né, de um advogado realmente que a gente tem que se espelhar na trajetória de grande sucesso. Acho que todos nós advogados um dia estamos a almejar também chegar ao patamar de Dr. Érico Pereira. E quero mais uma vez reiterar e agradecer a presença de todos e a gente pode encerrar os nossos trabalhos. E mais uma vez, a desembargadora Zeneide agradecer e que venham os próximos ciclos de diálogo e dizer que a casa está sempre aberta e à disposição.